A TV Serra trabalha diariamente para levar até você muita informação, reportagens e entrevistas diariamente. A gente quer te mostrar o que acontece em Farroupilha. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Passamos ao espaço destinado ao grande expediente. Convido o Partido Democrático Trabalhista, PDT, para que faça uso da tribuna. Fará uso da tribuna a vereadora Franciele Bonassi. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, a todos que nos prestigiam essa noite. Eu vou iniciar falando de um tema que eu já falei na semana passada e vou continuar, então, nesta semana. A infância e a adolescência precisam ser cuidadas e respeitadas por todos nós. Até temos um Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, e eu trouxe aqui hoje, eu ganhei ele, e eu vou compartilhar um trecho aqui com vocês, mais especificamente da missão que é atribuída ao Conselho Tutelar. No artigo 136, então, atender as crianças e adolescentes, atender e aconselhar os pais ou responsáveis, promover a execução de suas decisões, podendo, para tanto, requisitar serviços públicos nas áreas de saúde, educação, serviço social, previdência, trabalho e segurança, representar junto à autoridade judiciária nos casos de descumprimento injustificado de suas deliberações, encaminhar ao Ministério Público a notícia de fato que constitua infração administrativa ou penal contra os direitos da criança ou adolescente, encaminhar à autoridade judiciária os casos de sua competência, providenciar a medida estabelecida pela autoridade judiciária, expedir notificações, requisitar certidões de nascimento e de óbito de criança ou adolescente quando necessário, assessorar o Poder Executivo local na elaboração da proposta orçamentária para planos e programas de atendimento dos direitos da criança e do adolescente, representar em nome da pessoa e da família contra a violação dos direitos, representar ao Ministério Público para efeito das ações de perda ou suspensão do poder familiar, após esgotadas possibilidades de manutenção da criança ou do adolescente junto à família natural, e promover e incentivar na comunidade e nos grupos profissionais ações de divulgação e treinamento para reconhecimento de sintomas de maus tratos a crianças e adolescentes. Por que eu li esse trecho? Eu recebi um convite para uma reunião com os conselheiros, então, e na tarde de hoje eu e o vereador Darlan de Jesus estivemos lá, a convite deles, para que eles pudessem apresentar, então, o trabalho, a forma de atuação e os principais desafios que eles enfrentam. E o que a gente notou, né, pelo que eles falaram também? Que falta muita estrutura, falta estrutura. E como que a gente vai exigir que eles façam o trabalho que tem que ser feito se falta estrutura? Essa conta não fecha. Eu vou dar um exemplo. Uma criança que é encaminhada para um acompanhamento psicológico, depois de ter passado por algum abuso ou negligência, às vezes espera 6 meses para ser chamado. 6 meses. Essa é a fila da espera. Isso está certo? Não está. A estrutura é frágil e carente. E não está funcionando. Até hoje não tivemos o encaminhamento a esta casa da adequação para implementar a lei de escuta especializada, de número 13.431, uma lei de 2017. E eles nos cobraram isso hoje, né, Jesus, lá? Falaram sobre isso. Então, novamente eu falo aqui que o pacto de silêncio, ele continua. E se a gente não fala, não aconteceu. Se não fala, não existiu. E eu continuo perguntando, como estão os dados hoje de Farroupilha? Eles nos passaram alguns dados sobre os atendimentos e tudo mais, mas sem estatística, não é um dado estatístico ali. Nós temos o perfil das vítimas, quem são, onde estão, e dos abusadores. Quantos casos foram levados à justiça? Quantos criminosos de crianças e adolescentes estão presos? Eles não têm essas informações lá. Pelo menos não tabulados
ou não foram passados para o Conselho esses dados. E se não for passado nem para o Conselho, que dirá para nós, né? Para a sociedade. Então, nós também não temos e não sabemos. E eu não estou aqui para achar culpado, não estou falando que aqui é culpa de um, culpa de outro. Eu estou aqui porque eu acho que essa pauta merece vir para o debate. A gente precisa falar sobre isso. E não só nesse mês, que é o mês de combate à exploração sexual das crianças e adolescentes. E, mais do que isso, eu acho que a gente precisa achar soluções que fortaleçam o trabalho do Conselho Tutelar. E eu tenho cobrado isso de transparência, de informações, para isso, para que a gente consiga achar, né, qual que é a forma adequada, quais que são as ferramentas adequadas, que eles possam exercer as suas funções, então, da melhor maneira possível. Eu acho que a gente não pode, nós não podemos nos calar, porque isso já vem, esse silêncio já vem sendo costume da cidade por muito tempo. E eu estive num mercado uns dias atrás e uma mulher me falou assim: nossa, eu vi teu vídeo agora, tem até abuso sexual em Farroupilha. Eu falei, sempre existiu. Mas a gente não sabe quantos que são, quantos dados, quantas pessoas foram feridas, quantas crianças foram feridas, quantos adolescentes foram feridos. A gente não tem esse dado, porque não é explícito. E é isso que eu estou cobrando, é transparência. Então, para encaminhar também, e para finalizar minha fala, a gente está entrando, então, com um requerimento de convite para que eles possam vir a esta casa, e foi conversado com eles hoje lá, né, Darlan? Para que eles possam vir aqui, então, para apresentar os fluxos de atendimento, atuação, procedimentos e dados referentes à proteção de crianças e adolescentes no município. A gente quer saber. E nós aqui, enquanto vereadores, a gente vai perguntar, e eu quero pedir já aos colegas, né, que, né, na noite que eles vierem aqui, que vocês se comprometam também em fazerem perguntas, em questionar, para que a gente possa auxiliar, enquanto Poder Legislativo, né, nesse tema tão sensível e importante. Obrigado, senhor presidente. Por hoje era isso. Obrigado, vereadora Franciele. Convido o Partido Socialista Brasileiro, PSB, para que faça uso da tribuna. Fará uso da tribuna o vereador Juliano Baumgartner. Mais uma vez, cumprimentar a todos. Kiko, ex-vereador dessa casa, seja bem-vindo. Bom, eu vou falar sobre alguns assuntos nesta noite. Um mais tranquilo, e os outros dois a gente precisa debater e refletir acerca das ações a serem tomadas. Bom, esse final de semana ocorreu, então, um campeonato de gaúcho de queda de braço aqui em Farroupilha, organizado pelo Cipriano Miranda, pela Vanderleia. O Cipriano é atleta, a Vanderleia é sua esposa, e fiquei também sabendo que houve o apoio do Poder Executivo. Que bom, é importante que o Poder Executivo esteja à parte, ajude e apoie. Um evento que contou com mais ou menos 70 atletas, e um evento, inclusive, que teve a presença, a organização, vamos dizer assim, a chancela da Federação Gaúcha de Queda de Braço. Então, parabéns. E eu sempre falo, o esporte ele tem que ser muito além do que uma atividade física. Ele tem que ser uma atividade de caráter emancipatório, de caráter de formação da cidadania. Então, parabéns aos envolvidos. Bom, tem um tema que nessa legislatura eu não abordei ainda, e há tempos eu vinha recebendo reclamações, recebendo questionamentos, e nesse final de semana eu recebi um material, e aquilo que eu falava na legislatura passada, e friso nessa, eu vou ficar sabendo das coisas que acontecem. Quer queira ou não, tentem esconder ou não, tentem ofuscar ou não, os meus olhos estarão em todos os cantos vigilantes, meus ouvidos acompanhando e meu coração pulsando forte, ainda mais quando as coisas não estiverem boas, quando não estiverem acontecendo dentro da realidade. Rosi, coloca o vídeo no telão para mim, faz favor. Esse é o vídeo do Canil Municipal de Farroupilha. Esse é o Canil, Kiko. E eu não queria mais falar para esse assunto, porque é um assunto que me traz tristeza, revolta, indignação, porque lá, no ano passado, nós achamos cemitério clandestino. Pessoas comendo com um monte de fezes, urina, canos entupidos, uma série de problemas que foi dado uma tapeada e agora continua. Olhe o estado que está esse pobre cachorro. Assim são inúmeros. Tem um surto de sarna, principalmente nos cães idosos.
E vejam só, não tem medicamentos. Os tratamentos são inócuos. Porque, infelizmente, lá virou um depósito de cachorro. Não é mais a cidadã que você mencionaste ali, mas os problemas continuam. Eu lamento, porque a gente teria que ter uma alternativa, a gente teria que resolver esse problema. Se empilhou, se acumulou cachorro e não consegue se tratar. Agora eu até ouvi uma manifestação do secretário esses dias atrás na rádio, que se fazer, está sendo feitas ações, mas são ações pequenas. Ações que não são resolutivas. Ações que precisam intensificação. Porque, pessoal, a gente tem mais de 300 animais lá. E não é o custo da ração, enfim, os funcionários. Mas são animais que poderiam estar sendo expostos em feiras de adoções pelo menos uma vez. Mas tem que fazer uma feira de adoção ali na Praça da Bandeira, para as crianças, para as pessoas verem aquele animal e ter aquele contato. As pessoas não vão adotar o cachorro pela foto no jornal, ou no Facebook, ou no Instagram. É uma relação de sentimento, é uma relação de carinho, é uma troca. E infelizmente não está acontecendo isso. E vejam só, não é problema de dinheiro. Kiko, olha só, nós aprovamos um orçamento, R$2.185.000. Pode até botar, tá ali, ó. No ano passado, 2 milhões. Não é problema de dinheiro, tem dinheiro. E nem está inclusa a folha de pagamento, que a folha de pagamento tem 780 mil. Ou seja, é um valor altíssimo que está sendo inócuo, que não está sendo gestado de forma eficaz. E o que chega até mim, nada de solução e ameaça as pessoas que lá estão. Parem de ameaçar as pessoas, resolvam, tirem a bunda da cadeira, trabalhem. Parem de ameaçar as pessoas. Que política terrorista é essa? Toda hora ameaçando. Vão lá e resolvam os problemas. Que mania de perseguição. Não aprenderam nada. Que saco, eu já estou cansado de ter que às vezes levantar o tom de voz, de vir aqui indignado, mas eu não vou me calar diante disso. Jamais. Que aqui o meu espaço parlamentar é para isso, para expor. Nada de soluções. A gente precisa urgentemente uma solução, tem que ter políticas públicas, tem que ter uma castração em massa, tem que ter um cuidado, tem que ter um isolamento ali, tem que resolver esses problemas. Não dá mais para tratar esses animais dessa forma. Que vergonha! A gente tem que parar de tapar o sol com a peneira. Tá certo que a sorte é que o canil é afastado da população, senão a população ia se indignar, ia lá, ia se manifestar, ia arrombar aquilo lá, soltar aqueles cães. Que vejam só, eu fiz vários pedidos de informação, e tem uns que não gostam que eu faço pedido de informação. Se tiver que fazer 500, eu vou fazer 520. Para adotar só faltava um atestado psicotécnico. Não podia ter os cachorros na corrente. Vai lá, tem 100 cachorros presos na corrente. É só irem lá. Então a gente expôs o caso, foi um caso que repercutiu no Estado. Maus tratos. E a gente não vê avanço. Triste isso falar. A gente vai lá visitar. A gente vai ver e a gente vai botar o dedo na ferida. E quem não gostar, problema, e quem não gostou. Não venham me retrucar ou trazer, porque não sei o quê. Eu não quero desculpa esfarrapada. Eu quero solução. E a solução é na prática lá no canil. Não aqui, porque não me convence. Papinho furado, chega. Me desculpem, né, o meu tom, mas eu não consigo ficar quieto dessa forma. Bom, o outro tema que eu quero tratar nesta noite é o tema sobre o projeto 13/2025 do Executivo Municipal, que trata da contratação de pessoal por necessidade temporária. Que nós fizemos algumas emendas, eu e a vereadora Fernanda, e eu quero falar algumas frases que foram ditas em 2020, quando tinha um projeto similar que tramitava nesta casa, neste parlamento, e eram frases assim. Depois a gente vai tentar no quiz, vamos ver quem falou essas frases. Nós não precisamos votar aqui aquilo que não é necessário. Essa aqui é melhor. Façam um remanejamento dentro da prefeitura. Coloquem as pessoas nos seus devidos lugares.
Façam eles trabalhar. E aí nós vamos ter o serviço prestado à comunidade. Vocês acham que não vai ter inverno? Que agora, durante esses 3 meses, as máquinas vão trabalhar direto? Também não é verdade. O ex-vereador dessa casa, que acho que deve ser o vice-presidente, o presidente do MDB, o Ariel Soares, inclusive na ocasião, foi feita uma emenda assinada pelos vereadores da oposição, que foi aprovada e foi derrubado o corte, e na época se buscava contratar 11 operadores e ficou para 6. Foi cortado 5. E gritava bastante, que antes era do contra. E aí a gente vê que o discurso ele muda conforme o lado que se está. Ora sou contra, ora sou a favor. E a gente fica algumas indagações. Aqui tem engenheiro eletricista, uma vaga, agente operacional, uma vaga, operador de máquinas e veículos, 11. Então a gente reduziu para 5, porque acho que tem que fazer o remanejo. Acho que tem que fazer uma análise na gestão de pessoas. E até porque, se vocês conversarem e chamar a Beatriz Sosnoski, que é a presidente do Fundo do Previdência do Servidor Público, tem furo. Se concursar, vai ajudar a reduzir o déficit no fundo. Porque o contrato temporário, o valor que é pago é INSS, não fica para o fundo. Ou seja, para a prefeitura pode ser melhor que é menos custoso. Mas isso recai lá onde? No Fundo de Previdência do Servidor. E essa emenda, então, ela foi proposta pelo atual prefeito, Jonas, e mais os vereadores da oposição da época. Alguns ainda estão aqui, e hoje se pede 17 operadores e 7 motoristas. Olha, na época que eu fui cargo de confiança, eu tinha um cartãozinho para dirigir, agora não pode mais? Agora nós temos que pegar a todo custo e contratar motorista? Não está bem explicado. Sem falar que estão há 1 ano com jornalista, 1 ano com design gráfico, e agora estão pedindo 2? Por quê? Bota a foto no telão, Rose, lá dos cargos ali, o valor, o salário base. A gente fez um estudo, e esse estudo, na nossa proposta, a gente está buscando uma economia de mais de R$830 mil, sem falar nos impostos e em alguns tributos. Mas eu pergunto para os meus colegas vereadores, qual a demanda que recebemos mais aqui na Câmara? Vereadora Fernanda, vereadora Franciele, as pessoas pedem mais um jornalista? As pessoas pedem mais um design gráfico? As pessoas pedem mais um motorista? Não! As pessoas pedem monitores, cuidadores, para as crianças de inclusão de escola, que é a tendência, se for fazer diagnóstico, se for fazer vamos dizer assim, um estudo mais, como é que eu posso dizer, mais diagnósticos, vai ver que tem muito mais casos de inclusão, seja de autistas, seja de crianças com alguma deficiência, neurodivergentes. Então, olha só, se a gente fosse pegar esse valor, daria para contratar 17 cuidadores. 17 cuidadores. Ou seja, com o custo mensal desses cargos. Aí a pergunta que fica, será que é necessário todas essas contratações? E vamos lá, não tentem passar nós para bobo. Por que não contrata como cargo de confiança? Para depois vir e usar o discurso, não, nós enxugamos a máquina pública, nós reduzimos. Tu troca de um lado, tu coloca no outro, ninguém é bobo aqui. Eu não me engano. Então, não tem bobo aqui, não tem nem inocente. Acho que é respeito com o parlamento. Ora, ou trago um estudo, e para ver como que nem tinha tanta pressa, que a gente fez um pedido de informações, porque no nosso entendimento, do jeito que está, é um caso de improbidade administrativa. A gente pediu uma série de documentos, e ainda eu disse, se estão com pressa, mande o pedido de informações, a resposta que a gente acelera. A gente agiliza aqui. Veio o pedido de informações? Não veio, porque o que acontece? Eles podem ter as informações, eles vão deixar para o último dia arrastando. E aí depois eles vão dizer, não, nós temos pressa porque precisa. Então eu lamento ter que gritar, ter que alterar meu tom de voz, que eu não havia feito nessa legislatura ainda, por incrível que pareça,
que eu, na outra, sempre fui mais enfático, mas a gente vira uma página agora. Agora não tem mais paz e amor. Agora agora nós vamos acirrar a cobrança. Mas eu volto a dizer, eu não quero papinho furado. Eu quero solução, eu quero resposta. Eu quero agradecer, vereador Davi, senhor, que hoje me trouxe informações de bastidor por conta do Balneário Santa Rita, que todas as vezes que eu solicitei, o Davi sempre foi muito solícito e foi atrás. E hoje ele me trouxe que há um imbróglio entre PGM, a empresa que ganhou, mas nós vamos cobrar. Porque era para ter sido entregue a obra de revitalização em março. Março! Aí ele alegou enchente. Qual o problema que deu lá embaixo? Nenhum problema. Mas a que ponto que nós chegamos? Eles querem passar a perna, querem enganar a população. O cara lá da empresa, o que ele está pensando? Ele está protelando por quê? Porque eu me lembro como se fosse hoje. Foi votado aqui a concessão e teve um voto contrário. E foi o voto meu contrário. Porque lá não deveria estar sendo usado, explorado daquela forma. Porque eu acho que lá deveria ser um centro de educação ambiental, como existia um projeto anterior. Foi uma decisão do governo, legítima, etc, etc. Mas, para variar, o ex-prefeito que se gabava, olha, meu Deus do céu, tinha que tirar Deus do céu e botar ele lá, porque Gavola, que nem aquele cidadão, tinha resolvido todos os problemas. E aí deixou o elefante branco agora. Deixou isso aí meia boca. E fora que se a gente começar a levantar as outras licitações ali, tem pulga atrás da orelha. Tem coisa que não fecha. Então, queremos respostas, mas respostas na prática. Não aqui para rebater, porque eu vou rebater de volta. E tudo que eu cobro aqui, as pessoas precisam lá fora saber, porque eu estou aqui para representar elas. Fui eleito e vou fazer isso até 31 de dezembro de 2028. Se tiver que cobrar, vou cobrar. Se tiver que apoiar, vou apoiar. Mas se tiver que bater na tecla, ser repetitivo e botar o dedo na ferida, eu estou aqui para isso. O vereador Juliano está firme, forte, combatente e conta comigo e nós vamos para cima. Obrigado. Obrigado, vereador Juliano. Convido o Partido União Brasil para que faça uso da tribuna. Fará uso da tribuna a vereadora Fernanda Corrêa. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores. Novamente cumprimento aqui o sempre vereador Kiko Paese, a Glória Menegoto, presidente do União Brasil, Isaías Girardi, ex-presidente do PSB, né, Isaías? A todos aqui presentes, a imprensa, servidores da casa e os que nos acompanham pela internet. Antes de iniciar o que eu tenho para falar nessa noite, eu quero dizer, colega vereador Juliano, que muito me sensibiliza as imagens do canil aqui. Eu tenho 2 animais, 2 cachorrinhos, e eu cuido e trato eles com muito carinho. Eu não tenho filhos e quero deixar aqui que isso é uma opção minha, tá? Não o que as pessoas auto-julgam. Eu não ter filhos é uma opção da Fernanda Corrêa. E os animais que eu tenho, eu trato, sim, como filhos, porque quando a gente se dedica a ter um animal de estimação, o mínimo que a gente tem que fazer é tratar com muito amor e carinho. E quando se trata do poder público, a responsabilidade ainda é maior. Por quê? Porque tem dinheiro sendo investido ali para os cuidados desses animais. Então, quando eu vi as imagens aqui, eu fiquei sentida e pode contar comigo para estar lá visitando o canil e apontando o que é necessário apontar para a gente ter esses cuidados com os animais. Bem como eu quero dizer que eu já falei aqui em outras vezes, quando eu cobro do arroz e feijão, quando tu falas aqui das contratações das pessoas, eu deixei frisado em outras falas minhas nessa tribuna que
E iria entrar projetos nessa casa para contratações de pessoas, e o que é necessário se fazer no município, a gente não, mas o próprio poder público acaba deixando passar despercebido. Então, ao invés de investir em contratações, que seja novamente reforçado, sim, investir no arroz e feijão da nossa cidade, ao invés de estar gastando em publicidade, motoristas, enquanto é necessário ter os monitores que tanto foi cobrado nessa casa desde o início do ano, os monitores escolares. Hoje eu começo a minha fala para falar da data de ontem, 18 de maio, a data que foi considerada como o Dia Nacional do Combate ao Abuso e Exploração Sexual das Crianças e Adolescentes. Devido ao caso de 18 de maio de 1973, na qual uma menina chamada Araceli, lá de Vitória do Espírito Santo, que foi sequestrada, violentada e assassinada, um crime que permanece impune até os dias de hoje. Infelizmente, no nosso estado, aqui no Rio Grande do Sul, nos últimos 7 anos, teve um aumento de quase 75% de crimes e abuso sexual. Então, essa data nada mais é que um dia para se respeitar e um olhar com mais atenção às nossas crianças e os adolescentes. E lembrando dessa data, eu quero chamar a atenção ao mundo virtual, que está cada vez mais acessado não só por nós que somos adultos, mas por nossas crianças e adolescentes, seja nas redes sociais como nos jogos online. Um espaço que expõe as nossas crianças a diversas violências. Por isso é a importância dos pais ficarem monitorando e controlando o que seus filhos acessam na internet e com quem conversam. Em 2023, o Brasil registrou mais de 70 mil denúncias sobre veiculação de imagens de abuso sexual infantil na internet. Como também a gente viu muitos casos, gente, de crianças que morreram por participarem de desafio na internet. Então, cobrar a regularização das redes é um tema muito urgente pela vida e a saúde mental das nossas crianças. Porque se é crime aqui no mundo físico, também deve ser crime no mundo virtual. E internet sem regulamentação leva à morte. Toda criança tem o direito de crescer em paz, protegida e com dignidade. E quando eu falo em saúde mental, um tema que vou repetir novamente, que nós ficamos aqui mais de um mês falando nessa casa legislativa, eu quero comentar sobre os tal bebê reborns. Um assunto que quando tu abre a internet, tem sempre alguém comentando. Eu não sou contra quem tem um interesse em adquirir esse boneco ou boneca. Até mesmo porque eu li alguns relatos de pessoas que tiveram alguma perda familiar, bem como um filho, uma filha. E o tratamento da depressão dessas pessoas foi adquirir esse bebê reborn para ajuda emocional. Mas ver algumas pessoas na internet com esses bonecos querendo ter direito ao atendimento no SUS, vagas em creche, querer atendimento prioritário nos estabelecimentos, isso é inadmissível. Fingir que isso é normal não ajuda. E ignorar também não. Mês passado, eu comentei aqui nessa casa sobre os guardas municipais estarem nas escolas. A gente teve um caso em Caxias do Sul da professora que foi esfaqueada pelos alunos. E aqui
eu sugeri a presença dos guardas municipais nas nossas escolas para a segurança dos alunos, professores. Um assunto que também o colega vereador Juliano cobrou bastante. E na semana passada a gente teve a situação de um aluno do 6º ano, na escola José Fanton, que levou uma faca para a escola. Segundo a reportagem que eu li, ele levou essa faca para se defender de uma briga. Graças a Deus não ocorreu nada e nenhuma fatalidade. Mas eu digo e repito, as ações de prevenção do poder público devem ser constantes. E pergunto, está sendo colocada em prática a Lei 14.819 de 2024? Que lei é essa? A lei que institui a Política Nacional de Atenção Psicossocial nas Comunidades Escolares, que tem o objetivo de promover a saúde mental dos alunos, professores e demais profissionais que atuam nas escolas. Essa lei está sendo colocada em prática? A gente não pode, gente, esperar para acontecer uma tragédia para depois tomar as devidas providências cabíveis. Isso é uma reflexão. Pensem. Será que a gente precisa esperar que aconteça algo na nossa cidade? Assim como nós alertamos quando aconteceu o caso de Caxias, dos alunos com as professoras, que a gente cobrou os guardas civis municipais estarem ativos nas escolas, e de repente a gente se depara com uma situação na semana passada de um aluno levando uma faca para a escola para se defender de uma briga. Aonde que está a falha? No sistema escolar, no sistema da saúde, no sistema público. E volto a falar, é o arroz e feijão. É o arroz e feijão que a gente tem que fazer. Então, eu espero que isso sirva de reflexão que eu falei agora. E que a gente não espere acontecer uma fatalidade para depois ir atrás das medidas necessárias cabíveis. Obrigada, senhor presidente. Uma parte, pastor Davi, colega. Uma parte ao vereador Davi. Obrigado, vereadora Fernanda. Eu acho que tu traz temas importantíssimos hoje à noite aqui. E nesse segundo tema em que tu abordas sobre esse aluno que levou uma faca para a escola, né? Tu citastes aí 3 grupos que são importantes e que precisam estar preocupados em manter a segurança, a saúde emocional, né, a escola com a educação, mas eu gostaria de incluir nesse grupo a família. A família completamente desestruturada. Se a gente vai pesquisar um pouquinho sobre a história desse menino em específico, uma família completamente desestruturada. Os maiores problemas da sociedade hoje estão relacionados com a educação, com outros grupos, mas a família está completamente desestruturada. A família precisa de atendimento. A família precisa procurar ser atendida em um equilíbrio emocional. Com muitos irmãos, com uma total desestruturação. O que nós precisamos é investir nesse cuidado. Eu acho que poderia fazer essa inclusão também. Aí, muito obrigado. Obrigada, pastor Davi. Cedo a parte para o vereador Juliano. Uma parte ao vereador Juliano. Fer, parabéns pelas palavras, pela tua manifestação. Acho que é de suma importância a gente fazer o debate e, claro, tem que prevenir para não remediar. A gente veio falando, né, nessa questão da importância de ter a guarda municipal. A guarda municipal na frente da escola fazendo ronda, olha, 80% desses casos vão ser coibidos. Porque depois eu posso falar no meu pequeno expediente sobre o fato, com maior propriedade, conhecendo um pouco da realidade. A questão, há um boom que precisa ser sanado, resolvido de problemas da questão da saúde mental, que afeta crianças, adolescentes, adultos, idosos, etc. Isso é muito grave e eu concordo contigo, pastor Davi. A família é uma instituição que ela está com muitos problemas. A desestruturação é gigantesca.
E isso se reflete lá na escola. Eu posso falar todos os dias no ambiente de sala de aula e a gente consegue ver. Porque quando tem uma reunião de pais, só para concluir, quando tem uma reunião de pais, quem vai lá participar é geralmente do aluno ou da aluna que tem as notas acima, as melhores notas, que tem um comportamento exemplar, que tem toda uma vida estável. E os pais que deveriam participar, acompanhar a vida do seu filho são os que menos participam. Então, parte de toda a banalização que a gente está vivendo hoje na sociedade é por conta da desestruturação gigantesca que acontece na família. E isso é um trabalho que precisa ser começado a ser tratado. Não sei dizer de que forma. Não é que nem um bolo, né, que tu bota os ingredientes, mistura e segue. Mas isso precisa urgente uma reação, porque está cada vez mais difícil algumas situações. Obrigado. Desculpa que eu me excedi. Agradeço a colaboração dos colegas vereadores e chamo novamente a atenção para as políticas públicas e a execução da Lei 14.819 de 2024. E vou ler o que está escrito aqui. A lei que institui a Política Nacional de Atenção Psicossocial nas comunidades escolares, que tem como objetivo promover a saúde mental dos alunos, professores e demais profissionais que atuam nas escolas, pais e responsáveis. Por isso, é importante que essa lei seja executada. Nós vamos cobrar aqui, nós vamos comentar, nós vamos falar, mas é importante que essa lei seja executada para tentar enxergar, não só nos alunos, mas dentro da família, o que acontece de fato. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereadora Fernanda. Convido o Partido Liberal, PL, para que faça uso da tribuna. Fará uso da tribuna a vereadora Glaci Silvestrin. Boa noite novamente a todos. Boa noite, presidente, e a todas as pessoas que se fazem presente. Hoje a minha fala é sobre duas frentes fundamentais para a construção de uma sociedade mais segura e mais humana, que é a segurança no trânsito e a proteção de crianças e adolescentes contra o abuso e a exploração sexual, causas abraçadas pelas campanhas do Maio Amarelo e o Maio Laranja. A segurança no trânsito é uma responsabilidade coletiva, ou seja, de todos. Diariamente vimos milhares de vidas sendo colocadas em risco e muitas vezes ceifadas pela imprudência, pelo excesso de velocidade, o uso de celular no volante e o desrespeito das leis. Por isso entendo, não somente nesse mês de maio, que devemos todos os dias cuidar e refletir, e principalmente agir, e nos unir a essas campanhas, promovendo e envolvendo toda a comunidade, pois a valorização da vida significa também cuidar e dirigir com responsabilidade. Outra realidade muito triste, já citada por colegas vereadores nesta noite, é a realidade do abuso sexual com crianças e adolescentes. E que isso nos convida a refletir e principalmente a agir, porque muitas vezes isso acontece silencioso, escondido dentro dos nossos lares, nas escolas ou em ambientes que deveriam ser seguros. É nossa obrigação romper o silêncio. Devemos incentivar a denúncia, capacitar profissionais da educação e da saúde para identificar sinais de abuso e criar espaços de acolhimento e proteção às vítimas. Não podemos nos calar diante de situações abusivas como essas. Precisamos encorajar as pessoas a denunciar através dos canais de denúncia, como o Disque 100. Lembrando que crianças que vivem em ambientes agressivos e de violência, com certeza terão problemas muito sérios psicologicamente. E, principalmente, serão adultos
que vão ser agressivos. Por isso é importante a realização de palestras nas escolas, mas também na comunidade como um todo. Formação contínua de professores, assistentes sociais, conselheiros tutelares e agentes públicos, para que possamos juntos agir e apoiar projetos sociais que acolham e acompanham as vítimas e que o atendimento seja imediato. Nossa missão, não só como legisladores, mas como seres humanos, vai muito além do que só uma conscientização. É preciso agir, proteger as crianças e adolescentes, pois a violência e o abuso sexual causam traumas, muitas vezes, irreparáveis. É dever de todos, do Estado, da sociedade, da escola e da família, garantir a segurança e a proteção e o cuidado de quem não consegue se defender e se proteger sozinho. Entretanto, que o mês de maio seja um marco de transformação e compromisso com a vida, a dignidade e o respeito, mas que possamos todos os dias garantir a vida no trânsito e proteger as nossas crianças, pois cuidar do presente é garantir um futuro melhor para todos nós. Era isso, senhor presidente, meu muito obrigado. Obrigado, vereadora Glacy. Convido o Partido do Movimento Democrático Brasileiro, MDB, para que faça uso da tribuna. Fará uso da tribuna a vereadora Eleonora Broilo. Boa noite, vereadores e vereadoras, presidente Adamati, nossas assessoras, Glória e o sempre vereador Kiko Paese, meu grande amigo, que muito me ajudou nos primeiros anos como vereadora. Hoje, 19 de maio, desculpe, do que me trouxe à tribuna são 4 assuntos. Um deles, a vereadora Fernanda já falou sobre ele, mas eu vou falar novamente. O primeiro assunto, eu tenho que dar parabéns para o nosso executivo. Hoje, a pracinha em frente ao hospital, a praça infantil, em frente ao Hospital Beneficente São Carlos, recebeu um nome. A praça existe, mas o nome não. E este nome foi dado em reconhecimento a um pediatra que muito trabalhou aqui na cidade. Ele foi um ícone da pediatria e essa homenagem foi mais do que merecida. Essa praça recebeu o nome Carlos José Rockenbach. Então, eu quero dar os parabéns à família, a Maderley, ao Rafael, aos amigos todos, né? Mas, principalmente, eu quero parabenizar essa pessoa maravilhosa que esteve tão pouco tempo no nosso meio. E quero dizer ao nosso executivo o quanto foi importante a sensibilidade deles em entender o quanto essa homenagem é importante. Bem, meu segundo assunto é o Entrai. Por questão de saúde, eu não tinha ido no Entrai ainda, eu fui ontem. Passei o dia lá. E assim, eu gostaria de dizer que tudo estava funcionando muito bem. Tudo estava limpo. As crianças estavam extremamente alegres, brincando, correndo, né?
usando os brinquedos. As nossas soberanas também estavam lá cumprimentando as pessoas e convidando para nosso próximo evento, que será a FENAQUIV. Eu pude assistir a apresentação dos canarinhos de Farroupilha, que foi impressionante. E eu assisti também a apresentação de um grupo de danças italianas, né, folclóricas, de Caxias do Sul. Depois disso haveria mais, mas aí eu não fiquei para assistir o resto dos shows. Mas foi importantíssimo a maneira como o Entrai este ano está sendo valorizado. Muita gente. Inclusive, quando eu saí do Entrai, eu me deparei com uma família, né, que ali mora, os Vedovelli, que estavam comercializando alguns figada, marmelada, pessegada e figo em calda. Eu quero dizer que é fantástico os produtos que eles comercializam. Eu comprei vários, né? Então, realmente é muito bom. Bem, o assunto que a Fernanda trouxe sobre o bebê reborn, eu ia falar sobre isso de qualquer maneira. Quando a gente pensa no bem que pode causar aquelas pessoas que tiveram uma perda emocional, é muito bom. Mas, infelizmente, ou felizmente, é a minoria dos casos. A maior parte dos casos são pessoas, mulheres, enfim, que estão adotando esses bebês. Estão adotando, porque a palavra correta é essa. Elas estão adotando esses bebês. E junto com essa adoção, vem aquilo de... Não, mas eu vou levar ao médico, ele está doente, eu vou levar para consulta no posto, e permanecem em filas. Permanecem em filas para conseguir a consulta. Eu acho que isso extrapolou totalmente a sanidade mental. Né? Extrapolou. Extrapolou. Os bebês são muito lindos, etc. e tal, mas são bebês de borracha, não são bebês de verdade. Inclusive, eu acho que alguns de vocês puderam acompanhar uma mensagem do Grupo Pátio. Vocês viram a mensagem? Onde elas colocaram assim: nós, do Pátio, queremos deixar claro que só atendemos bebês de verdade. O que significa que alguém já tentou levar a criança para fisioterapia, para fono, alguma coisa assim. Afinal de contas, o bebê não fala, né? Então precisa de uma fono. Como eu disse, eu entendo que essas mulheres queiram fazer de conta que é um bebê, que elas levantem de noite, que troquem fralda, que deem mamadeira. O que faria uma criança? Uma criança faria isso com esse bebê. Agora, tentar usar os serviços públicos, isso é inadmissível. Isso nós não podemos concordar. Temos que botar um fim nessa história, né? Bem, mas existe um outro assunto. Este assunto está me preocupando muito,
que é a influenza, é o H1N1, é a gripe. Eu não sei se porque as pessoas não fizeram a vacina, não levaram seus filhos para vacinar, porque eu vejo que muitas mães me perguntam: doutora, a senhora acha que precisa mesmo vacinar? Eu digo, mas precisa sim, para ontem. Claro que precisa vacinar. Então, o que está acontecendo? Aquela imunidade de rebanho que nós tivemos até pouco tempo atrás, me parece que não está existindo agora. Teve escolinha que fechou por uma semana para que os casos melhorassem e pudessem voltar à atividade. Pior é que os que mais sofrem são os bebês pequenos, são os pequeninhos. Bebês com menos de 6 meses, bebês recém-nascidos, são esses que mais sofrem com H1N1. Sem contar que nós temos a bronquiolite, que afeta os nossos bebês. O vírus sincicial respiratório, que é o responsável pela bronquiolite, ele não escolhe raça, cor ou credo. Ele atinge qualquer criança. E o pior, ele atinge os idosos também. Aquele bebê, aquela criança vai acabar passando para o seu avô, para o seu bisavô, para a sua avó, né? E no idoso, ele é desastroso. Então, eu gostaria muito que as pessoas pensassem um pouco e vacinassem os seus filhos para a gripe. Para a bronquiolite, nós também temos uma nova vacina. Mas essa nova vacina, ela não está dentro do bolso da maioria dos nossos pais. Ela custa R$ 3.500, dose única, né? E confere imunidade. Mas ela está fora do bolso dos nossos pais. Mas pelo menos a vacina da gripe deve ser feita. Não deixem de fazer essa vacina. Não se preocupem só com o seu bebê. Se preocupem com os outros bebês, muitos deles doentes, muitos deles com doenças já pré-determinadas, como as cardiopatias. Esses são bebês que vão ter problemas gravíssimos, vão parar em UTI. E não é só o sofrimento para aquela família, o sofrimento para aquela criança. É o gasto para o Estado. Uma UTI, a diária de uma UTI é absurda. É absurda. Então, senhores, lembrem do que eu estou dizendo. Se vacinem e vacinem os seus filhos. Isso vai salvar muitas vidas. Obrigado. Obrigado, vereadora Eleonora. Convido o Partido Progressista, PP, para que faça uso da tribuna. Abre mão. Está encerrado o espaço destinado ao grande expediente. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal.
As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.